Eu desejo cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, na origem, no Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Enquanto você está procurando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nessa casa, participando deste momento tão especial. A gente sempre ouviu falar e hoje Deus está nos dando essa oportunidade. Eu sou uma Luana, que são amigos, e eu sou grato a Deus porque o pastor Eliseu é a voz que nós ouvimos, respeitamos e honramos a Deus pela sua vida. Também a minha gratidão, irmãos, pela vida do meu pastor presidente, pastor Ramon, a irmã Andréia. Eu tenho a grata alegria de ter a companhia do meu pastor presidente. Isso para mim é motivo de muita alegria. E claro, da minha esposa, minha intercessora. Como os irmãos ouviram, hoje eu só queria que Deus, mais uma vez, abraçasse a irmã Cassandra, porque eu creio que é só do céu que vem o nosso consolo. Amém? Capítulo de número 4 do livro do Gênesis diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse ela: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta rejeitou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre o pecado jaz à porta, e sobre será o seu desejo, mas sobre ele não te deixes dominar. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Somente até essa interrogação. Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos, e eu desejo, no tempo que me foi confiado, pregar algo de Deus ao seu coração. Quero fazer isso muito rapidamente. Eu pedi autorização. Uma das formas que Deus tem nos inspirado a servir a igreja é escrevendo algumas coisas. Eu escrevi esse livro, Pregação Cristocêntrica. Pregação cristocêntrica. A relevância do sermão centralizado na pessoa de Jesus. É
claro que a palavra cristocêntrica significa Cristo no centro de tudo. Mas a nossa proposta, através dessa leitura, é propor ao leitor uma reorientação do dever da pregação. A pregação que glorifica Jesus. Eu tive a alegria de contar com o prefácio nesse livro de um pastor conhecido da Casa do Oleiro, que é o pastor Elias Torral. E o pastor Elias recomenda esse livro, dizendo sobre a importância desta leitura. E tenho a alegria também de ter a recomendação do pastor Eliseu. Ali no final, você pode nos ajudar. Também temos o livro O Guia do Estudante da Bíblia. Para você que deseja ter algumas perguntas respondidas, algumas questões respondidas através da leitura da Bíblia Sagrada, quando surgir algumas perguntas, esse livro é justamente para lhe propor uma direção, uma resposta diante de algumas das suas indagações. Eu vim aqui pregar uma palavra ao seu coração e é isso que eu quero fazer a partir de agora. Muito obrigado por esse tempo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente no livro do Gênesis, é claro que nós estamos falando sobre a criação de todas as coisas. Um dos destaques maiores da criação é que tudo que aconteceu na criação aconteceu a partir de uma palavra de Deus. Foi Deus que estabeleceu uma palavra criadora para todas as coisas. Deus em nenhum momento ele perdeu o controle de absolutamente nada. Tudo estava traçado diante dos seus planos. O capítulo de número 3 é o capítulo da tragédia, da queda, do trauma da humanidade. O capítulo de número 3 é o capítulo que poderia ser resumido sobre o início do que nós chamamos de pecado original. Ou seja, o homem está destinado a pecar, porque a sua conduta é pecaminosa. Mas o resumo do capítulo de número 3 seria: o diabo enganou Adão e Eva. E a maldade foi instaurada a partir desse engano. O homem foi enganado, a mulher foi enganada. Agora, quando nós lemos o capítulo de número 4, para todos aqueles que são leitores da Bíblia, você sabe isso aqui melhor do que eu. É o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. E o capítulo de número 4, não é o diabo que enganou Caim, mas é Caim que vai ser respondido de onde está a origem da sua maldade, quando nós lemos 1 João, capítulo 3 e versículo 12. O escritor João, ele diz de uma forma muito rápida e muito clara: e Caim era do maligno, porque as suas obras, no plural, eram más. Ou seja, toda a malignidade de Caim já estava em si. O ato de malignidade de Caim não é simplesmente externo, é interno. A maldade de Caim está interiorizada nele, tem a ver com a sua essência. Agora, quando nós começamos a pensar algumas coisas, é interessante, logo no capítulo 4 e versículo 1, nós entendermos uma coisa. Tudo que acontece no capítulo de número 3, por um instante, Eva e também o Adão, eles pensam que tudo está perdido, mas o texto diz que eles se relacionam, e Deus permite que eles tenham um filho. Nesse instante, a Eva, a mãe, ela olha para o céu, olha para a realidade, e ela diz do mais profundo do seu coração: alcancei do Senhor. A ideia do nome de Caim remete diretamente à ideia de um favor de Deus, de um benefício de Deus. E ela dá o nome de Caim, achando naquele instante que Caim seria alguém que entenderia a dimensão de ser favorecido por Deus. Passado-se um tempo,
ela tem mais um filho. Ela olha para aquela realidade e diz: ele se chamará Abel, que tem a ideia de vapor, passageiro, muito rápido. E ela não sabia o porquê desse nome, mas a vida vai tratar de responder isso de uma forma muito objetiva. Os dois filhos têm a mesma educação, os dois filhos têm os mesmos princípios, as mesmas origens em relação ao culto a Deus, a mesma ideia de entender que tudo foi criado por Deus. Não existe uma quinta pessoa naquela casa. É Adão, Eva, Caim e Abel. Não tem um problema do meio para dizer que a malignidade de Caim era causada por uma quinta pessoa. Até então é só Adão, Eva, Caim e Abel. Então Caim não podia dizer que ele é maldoso, porque ele olhou para uma quinta pessoa, porque o texto da primeira carta de João, do capítulo 3, do versículo 12, diz que as obras de Abel eram boas, e Abel era alguém que correspondia à vontade de Deus. Então quando nós olhamos para isso, nós já começamos a ter umas respostas diante de tudo que está acontecendo. Não existe uma quinta pessoa, não existe um problema do meio para Caim dizer que fez o que fez porque foi influenciado. Aqui eu já quero pensar algumas coisas. Quando nós olhamos para essa realidade, nós temos por costume em pensar que tudo que está acontecendo é porque somos influenciados por um problema externo ou por um problema do meio. Nós queremos rotular algumas causas, mas nós vamos entender que naquela casa não tinha esse tal do problema do meio, não tinha uma influência negativa, porque toda a essência maligna de Caim estava interiorizada nele. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque algumas vezes nós estamos dentro do ambiente da fé, dentro do ambiente do princípio, dentro do ambiente da doutrina, e nós corremos o risco de, assim como Caim, não perceber o mal que está por trás disso tudo. Mas Deus te trouxe para esse momento espiritual, para dizer a alguém uma resposta do céu. E sabe qual que é a resposta? Algumas vezes Deus falará não, mas o não de Deus não é para encerrar alguma coisa na sua vida. O não de Deus é uma proposta pedagógica, porque Deus não quer te matar dizendo não, mas Deus quer te ensinar com o não, que não é simplesmente resposta, não é a expressão de uma realidade. Deus estava dizendo para Caim: eu te rejeitei, Caim, porque não existia intenções verdadeiras no seu coração. Eu te rejeitei por um instante, Caim, porque não existia devoção na sua oferta. Mas Caim, nem tudo está perdido. Volte ao campo, no lugar da oferta, plante novamente, espere crescer, colha, traga, mas traga com o coração devoto, rendido, porque se fizeres bem, Caim, certamente serás aceito. Você consegue perceber que por trás disso tudo, Deus estava dizendo para Caim, antes de tudo que ele causou, Caim ainda tem uma chance, Caim ainda tem uma possibilidade, Caim ainda existe uma porta, Caim existe um caminho. Não faças mal, Caim, mas entregue. Caim, seja devoto. Caim, entenda que algumas vezes eu vou dizer não, mas o meu não te proporciona uma nova rota, uma nova direção. Deus está dizendo para alguém nessa noite: não, mas não é fim, não é Deus dizendo há um caminho para você. Algumas vezes Deus vai dizer para você avançar, mas agora eu quero ver você dar glória. Algumas vezes Ele vai dizer para você: o seu carro tem marcha ré. É isso que Deus está dizendo. Eu resumi, mas agora a gente vai caminhar. Se no capítulo 4, versículo 1, a ideia do seu nome remete a favor de Deus, tudo que vai acontecer sequencialmente, tudo vai acontecer em volta de uma realidade que nós conhecemos demais. Realidade de culto,
realidade espiritual e realidade de oferta. Irmão, é confrontador demais entender que o primeiro homicídio aconteceu diante de uma realidade de culto. Parece que a gente não está pronto para entender isso aqui. Parece que nós não conseguimos compreender e degustar isso. Tudo que aconteceu no primeiro assassinato foi movido depois de uma realidade aparentemente espiritual. Aparentemente porque Caim não estava inteiro naquele momento. Abel sim. Hebreus 11:4. E pela fé Abel ofereceu uma oferta excelente ao Senhor. Agora, quando nós olhamos para a realidade de Caim, nós percebemos que o que movia Caim naquele cenário de culto era a sua própria reputação e intenções de competitividade. Caim foi para o culto querendo impressionar Deus, seu pai e seu irmão. Caim foi para a oferta desejando, inspirando em seu coração impressionar a Deus. O que ele não sabia é que Deus não se impressiona com tamanho de oferta, com tamanho de sacrifício, porque antes de olhar para o valor, antes de olhar para o sacrifício, o texto dizia: atentou Deus a Caim e a sua oferta, e atentou Deus a Abel e a sua oferta. Irmão, eu sei que não é o nosso costume assembleianês, mas olha para essa pessoa que está do seu lado. Talvez seja a única vez que a gente vai fazer isso aqui. Deus está mais interessado no ofertante do que no valor da oferta. Porque se o que moveu você para esse ambiente, por um instante, foram motivações erradas, marcadas por senso de egoísmo, marcados por senso de vaidade, marcados por senso de perda de tempo. Se você veio para esse ambiente e não entendeu que aqui não é lugar de competição, aqui não é lugar de impressionar ninguém, aqui é lugar de olhar para o céu e dizer: Senhor, eu estou quebrado, eu estou ferido, eu estou vivendo uma realidade de luto, mas o meu coração, Pai, o meu coração está rendido ao seu altar, e o meu desejo é entregar o melhor que eu tenho, e o melhor que eu tenho, a oferta sou eu, a oferta sou eu, a oferta sou eu. Oh, glória ao nome de Jesus. O Caim pegou alguma coisa daquilo que já não faltava mais para ele e trouxe ao Senhor. O Abel pegou as primícias, o primeiro de tudo. Não tem nada a ver em ser animal e terra, nada a ver. O problema da oferta não é porque o Abel trouxe um animal e o Caim trouxe alguma coisa da terra, nada disso. A diferença está que o Caim, ele pegou daquilo que já não faltava mais para ele, já tinha desfrutado ao cabo de dias, ou seja, ele já tinha desfrutado da sua própria colheita. Aí pegou alguma coisinha lá, vou impressionar Deus, vou impressionar o Abel, meu pai vai me dar 10, vou colocar no altar do Senhor. Deus disse não. Agora o Abel, passado-se um tempo, até isso aqui a gente consegue perceber. O Caim foi tão precipitado que ele é apresentado primeiro ofertando. O Abel foi lá, pegou o primeiro, a primazia. Vamos falar a nossa língua? Ele dialogou com a prioridade. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo.
Eu sei que eu estou um pouco nervoso assim, irmão, mas entenda, sabe quando você está com vontade de pregar algo? Sabe quando tem algo que está queimando no seu coração? Eu estou vindo aqui nessa noite para pregar isso para você. Se Deus for a sua prioridade, se o que te move é Deus, se o que te move é fé, eu não sei o tamanho do seu sacrifício, eu não sei o valor da sua oferta, mas se você tiver coragem de dizer: Deus, isso aqui é o que eu tenho, Pai, isso aqui é o que eu tenho nessa noite, nesse início de madrugada, Deus está dizendo: eu recebi aquela oferta, eu recebi aquele culto, eu recebi aquela adoração. Você pode levantar a mão que você adora o Senhor, você pode abrir a sua boca para dizer glória ao nome de Jesus, porque Deus está dizendo nessa noite: não me impressiono com números, não me impressiono com sacrifícios, eu estou aberto nessa noite a entender prioridades, devoção, entrega, oh glória. Tem muita coisa. O Caim, ele não entendeu que Deus não está preocupado com cores, com coisas fascinantes. O que Deus de fato está preocupado é com a sinceridade. Irmão, Deus está mais preocupado nessa noite com a sua intenção do que do jeito que você chegou. Isso aí Ele já sabe. Agora, se a sua intenção é glorificar a Deus, porque sabe qual que é a regra que o Abel estabeleceu na hora de ofertar? Tinha uma regra: a vontade de Deus. Sabe qual a finalidade? A glória de Deus. O Abel saiu com a sua ofertinha, não é minorizando, só uma fala. E ele começou a dizer: tem uma regra dentro de mim, que seja para a vontade de Deus. E tem uma finalidade, que seja para a glória de Deus. Se o que trouxe você aqui nessa noite foi a glória do nome do Senhor, se o que conduziu você, como o nosso pastor já disse aqui introduzindo, independente de um dia comum ou de um dia cheio de desafios, mas se você desejou terminar o seu dia, entrando um novo dia, para a glória de Deus, dedicando a Ele tudo que você tem, e que o que você tem seja a sua vida nessa noite, eu quero dizer para você: Deus está dizendo sim nesse culto, para muita gente. Irmão, se tem uma coisa que é o sonho da nossa alma, é entrar num culto e entender lá no céu Deus dizendo sim para essa adoração, sim para essa glória, sim para essa entrega, sim para essa oferta. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. A minha oração nessa noite é que o temor de Deus invada esse templo. A minha oração nessa noite é que Deus invada esse ambiente com santidade, com pureza. Que Deus traga para o nosso ambiente temor ao seu nome, e que as nossas ofertas sejam ofertas agradáveis ao Senhor, porque você pode impressionar muita gente com aquilo que você faz em nome de fé, de religiosidade, de culto. Irmão, eu não tenho nem voz para isso aqui, mas a gente consegue, se quiser, impressionar de alguma forma. Mas Deus está dizendo: a sua fantasia não me impressiona, o seu costume não me impressiona, mas o seu coração. O seu coração é lugar que eu frequento. Eu tenho um problema muito bom, eu sou pentecostal, e o Espírito de Deus está dizendo ao meu coração: eu estou removendo ofertas marcadas pela prioridade
autoridade da vaidade, eu estou colocando por terra e desmascarando todo senso de impressionice, de competitividade. Só que ainda é culto, só que ainda é culto, e Deus está dizendo: sim, 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 se a verdade estiver entre nós. Oh glória, orabafaias. Oh Jesus, me ajuda. O Caim é tão bom no que ele faz. Irmão, Caim é bom demais para enganar essa esfera aqui. Fez o que fez, não sabe o resultado ainda, mas quando ele recebeu o resultado, provocou, ficou nervosinho, ficou frustrado. Aí o semblante caiu. Mas só que em contrapartida, o Abel está trazendo a sua oferta, apresenta diante de Deus. Abel, eu gostei da sua oferta, eu gostei do seu culto. Irmão, isso aqui é o sonho da nossa alma. Você imagina Deus parar um dia e dizer assim: eu gostei do que você fez por mim. Não, mas eu queria que você tivesse temor para ouvir isso. Porque tem hora que a gente acha que está fazendo tanta coisa e a gente não está fazendo nada. Mas um dia na vida de Abel foi tão extraordinário para nos ensinar muita coisa. Tem dia que Deus se agrada, tem culto que Deus recebe. A minha pergunta é: será que hoje é o culto que Ele vai receber? Porque a minha finalidade aqui é glorificar o nome dEle. Quem veio para glorificar Jesus nessa noite? Porque se Jesus é o propósito do seu culto, a centralidade da sua adoração, o céu está dizendo nessa noite: eu estou dentro dessa casa, eu estou recebendo adoração desse ambiente. Vamos caminhar aqui. O Caim é muito bom no que ele faz, para não perder a conexão. Ficou com semblante caído. Aí, você consegue perceber que é Deus que toma a iniciativa de ir até o Caim e dizer para ele: Caim, deu tudo errado. Seu culto, Caim, ó, porque a sua intenção foi errada. Você está preocupado demais com reputação, Caim. Caim, você já é o filho primeiro. Você está preocupado com o que, Caim? O Abel é o segundo. Você já tem um privilégio. Seu nome está remetido ao favor de Deus. O do seu irmão, ao vapor, passageiro, rápido demais. Só que Caim, seu culto não me agradou. Sabe por quê, Caim? Você não apresentou de forma correta. Só que Caim, vamos conversar. Tem como melhorar. Você imagina Deus dizendo isso para você hoje? Que foi assim o diálogo, irmão. Você imagina Deus dizendo para o Caim naquele momento: tem como resolver o problema do culto. Só que você precisa voltar e fazer tudo diferente. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém: dá para melhorar. Eu quero melhorar a sua realidade, mas vamos fazer tudo diferente depois desse culto. Hoje não é culto para ouvir sim, não. Hoje é culto para ouvir Deus dizendo: dá para melhorar, você precisa melhorar. Está na hora de melhorar, não dá tempo para perder mais, porque daqui a pouco, irmão, não é só Deus que vai dizer não e sim numa realidade de culto. É o céu que dirá: o manso cordeiro, ele morreu nessa terra, mas agora ele virá como rei dos reis, senhor dos senhores, e ele dirá para alguns: não te conheço, mas Abel eu conheço, Abel eu conheço. Cadê os Abel nessa noite? É difícil dar glória.
Eu não vim aqui nessa noite para dividir a igreja entre Caim e Abel, não, irmão. Não é meu desejo. Também não vim aqui para dividir a igreja entre bodes e ovelha, porque quem vai fazer isso é Jesus. Isso aqui não está na nossa mão, não é coisa da nossa alçada. A gente não tem propriedade de olhar para ninguém e dizer: ah, seu Caim, ah, sua Penina. Não, nada disso, irmão. Quem faz isso é o céu, quem conhece o coração é Deus. Agora, calma lá, tem um risco. Na maioria das vezes, os sentenciadores de Caíns, de Peninas, é os próprios Caim. Então toma cuidado, porque os nossos critérios são muito falhos. As nossas motivações, os nossos julgamentos são muito falhos. A minha oração é que nessa noite, pastor Henrique, com todo o coração, é que todo mundo aqui seja Abel. Eu falo isso com muita sinceridade. A minha vontade humana, mas Deus sabe que pode existir uns Caim entre nós. Aí sabe o que ele faz? Ele desceu, foi lá no encontro de Caim e disse para ele: Caim, seu semblante caiu. Você está frustrado, Caim. Sabe o que Deus esperava de Caim? Aí Jesus vai narrar essa cena, sabe aonde? Lá no filho pródigo. E a frase marcante do filho pródigo: ele caiu em si. O sentimento de Deus nessa noite é que você caia em si, porque dá tempo. Caim, por que seu semblante caiu? Por que você está desse jeito? Volta lá no campo, faz tudo diferente. Aí você consegue fazer essa conexão comigo? O Caim vai voltar para o lugar de ofertar, de plantar a oferta. Ele vai voltar para o lugar que ele deveria esperar o tempo de colheita. Mas ele vai voltar com uma intenção de matar o Abel. Porque calma lá, antes de matar na vida, ele já tinha matado no coração. Porque o assassinato foi mais ou menos assim: o Abel trouxe um animal morto, ofereceu. Se dá para matar animal, dá para matar ele. Projetou. Essa ideia de maldade não é um negócio do dia para a noite, não. Muitas das quedas, elas são projeções de níveis que você quebrou. Começou roubando uma bala, e de repente você estava roubando uma carteira. São níveis de princípios que você quebra. Só que tudo isso depois de um culto. Porque o tempo que você passa aqui não vai esconder a pessoa que você precisa continuar sendo depois. Porque a igreja que Deus espera de nós é a igreja depois que apaga a luz. E a gente vai para a rua dizendo: sou casa do oleiro, sou casa do oleiro, sou casa do oleiro. Só que ele vai te conhecer depois. E se a sua intenção é agradar o céu, ele vai abrir caminho para você e vai dizendo: vai, continua, 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 porque você é Abel, você é Abel, você é Abel. Só que Deus vem tratar com o Caim. Eu vejo aspectos cristocêntricos no diálogo de Deus com Caim. Eu consigo identificar Jesus nesse diálogo. Como? Forçando a hermenêutica para mostrar Jesus no animal, seja lá na árvore. Não, nada disso. Por trás da cena, a graça de Deus. Deus dizendo para o Caim: deu errado, Caim, mas dá para funcionar. Dá para resolver isso aqui, Caim. Deus olhando para o Caim, dizendo: Caim, a minha misericórdia não se encerrou sobre a sua vida. Volta lá para você acertar. Eu estou vendo aspectos cristológicos nessa conversa. Eu estou vendo Deus pregando o evangelho para Caim. Caim, se você fizer mal, o pecado jaz à porta, isso vai te dominar. Paulo dizendo para o Caim, se ele escutasse o que Deus estava dizendo naquele instante:
Deus estava dizendo para ele: o salário do pecado é a morte. Não deixe o pecado te dominar. Não vai ter como voltar atrás mais. Não faz o que está no teu coração, muda o teu semblante. O Caim sai do culto aonde Deus pregou o evangelho para ele. Chega lá no Abel. Abel, vamos lá no campo. O Abel confiava tanto no Caim. É o irmão mais velho, que na mesma hora ele diz assim: vamos. Eu imagino o Abel pensando, ele vai lá comemorar comigo o culto que Deus recebeu. Aí chegou lá, você sabe disso aqui. O Caim, a versão da Septuaginta diz que ele arremeteu uma espécie de uma pedra em sua cabeça. Alguns dizem que ele levantou o cutelo, seja lá o que for. Mas eu sei que o Abel tombou, morto, no chão. E o sangue dele subiu ao céu e começou a clamar na terra. Aí Deus vai voltar de frente a Caim e vai fazer a pergunta que Deus fez para Adão dentro do Éden: Adão, onde tu estás? Caim, onde está o seu irmão? Deus não está perdido geograficamente. Ele sabia tudo o que tinha acontecido. Mas o que Deus estava esperando naquele momento era que o Caim mais uma vez caísse em si. E o Caim consegue olhar para Deus e dizer: eu não fiz nada não. Que o Espírito Santo de Deus traga temor sobre as nossas vidas. A minha oração nessa noite não é que você saia daqui pulando nem correndo. A minha vontade nessa noite diante do Espírito Santo é que você saia com o seu coração estremecendo, e que as intenções do nosso culto, elas consigam ultrapassar esse belíssimo teto, ultrapassar as esferas desse belíssimo som, e que elas cheguem na narina de Deus, e Deus diz: eu recebi aquele culto, eu recebi aquele culto. A minha oração nessa noite é que todo sentimento de homicídio, a minha oração nessa noite é que todo sentimento de assassinato, a minha oração nessa noite é que todo sentimento de inveja, que todo sentimento prepotente, egoísta, egocêntrico caia por terra nessa noite, e que o nosso culto glorifique a Deus, e que Jesus seja reconhecido, adorado entre nós, e que você saia daqui com a convicção que Deus recebeu a sua adoração. Você pode levantar sua mão para cima mais uma vez e dizer aos céus: Pai, eu sou como Abel, eu não sei o tamanho da oferta, mas o que me move é a fé, e a minha fé, Deus, é que o Senhor se agrade daquilo que eu estou oferecendo. Ofereça um culto de adoração a Deus. Não leve para casa, entregue aos céus a sua adoração nessa noite. Ambiente de culto é um ambiente sobrenatural. Ambiente de culto é ambiente de resposta. Ambiente de culto é ambiente que o céu é atraído. Ambiente de culto é ambiente que Deus é o maior interessado no culto. Ambiente de culto, irmão, quando ele glorifica a Deus, ele não termina em assassinato, mas a graça se manifesta. Ambiente de culto não termina em inveja, mas ele é marcado por misericórdia, por consolo, por graça. Será que o nosso culto glorifica a Deus? Será que o nosso culto glorifica a Deus? Recebe a presença do Espírito Santo nessa noite. No culto tem louvor, no culto tem oração, no culto tem uns crentes que levanta, faz uns negocinhos, porque não é para a terra, não é para impressionar ninguém. O culto é para Ele, é para a glória dEle, é só para Ele. Quem veio adorar Ele, quem veio adorar Ele, não é pela fantasia, não é pela impressão, não é pela reputação, é para a glória dEle. Eu encerro dizendo que sou resultado do culto. Rapidamente, no ano de 1998, os médicos chamaram o meu pai
Meu pai é um pastor auxiliar na igreja em Campos do Jordão, um homem piedoso. A minha mãe, uma crente piedosa, que já descansa no Senhor. Chamaram os meus pais e disseram para eles: o Emael, o Carlinhos, ele tem um diagnóstico de dermatomiosite crônica. Não é língua estranha, não, irmão. É o nome da enfermidade. Dermatomiosite crônica é um processo degenerativo muscular. Eu tenho ali alguns minutos ainda. Encerro agora. Pra você entender, os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe: não existe possibilidade de reversão, porque toda a estrutura muscular do Carlinhos está comprometida. Ele não consegue reagir mais. A pele do meu corpo descamou de mim igual você troca de roupa. Em cima de uma cama, paralisado. Coloca o glória aí dentro da garganta. Foi 5 anos impossibilitados para andar. Mais de 5 anos para voltar a falar. A voz que tem para hoje é essa aqui, irmão. Eu queria ter uma voz igual a do pastor Henrique, assim, tão bonita. Mas a minha, irmão, tem um amigo nosso que é de trovão. A minha não é nem de trovoada. Eles disseram que eu não ia andar, não ia falar. Eles disseram que para mim já não existia mais possibilidade de reversão. Mas a igreja de Campos do Jordão, ela sabe fazer culto. A igreja de Campos do Jordão entendeu que os recursos da terra se esgotaram. Os médicos disseram: não dá para levantar mais, não dá para andar mais, não dá para falar. Se sobreviver, já não tem mais o que fazer, vai vegetar, vai ficar em cima da cama, já era. Disseram para o meu pai: se prepara para o dia do luto. Aí a igreja entendeu: a gente sabe fazer culto. Sabe como que a gente faz culto? A gente coloca o joelho no chão e começa a dizer: Senhor, na terra já não tem mais o que fazer, mas o céu sempre tem possibilidades. Os médicos disseram: ele não vai andar e não vai falar. Irmão, já se passou mais de 20 anos. Eu estou aqui em Goiânia hoje, nessa igreja tão bonita, para dizer para você: estou andando, estou falando e estou de pé, porque Deus visita culto. Levanta a sua mão. Irmão, não é para mim não, levanta a sua mão, levanta a sua voz agora e diga aos céus: glória a Deus por esse culto, glória a Deus por esse momento, glória a Deus por esse ambiente espiritual. Eles falaram que eu não ia andar e nem falar. A gente está caminhando por 3º livro. Irmão, até casar eu casei. Olha que coisa linda. Jesus faz. Jesus faz. Continua. Seu culto não será rejeitado se a regra dele for a vontade de Deus e a finalidade dele for a glória do seu nome. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, eu sonhava quando menino, então você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Eu quero pedir para a irmã Eliane Fernandes cantar um hino. Ai, então desculpa. Então desculpa. Amém. Pode deixar, nosso irmão vai louvar. Mas aí onde você está? Você já veio aqui na frente, você já chorou. Feche seu olho agora. Feche seu olho agora. Se você sentir a necessidade de fazer isso, coloque a mão no ombro do seu companheiro e diga para ele: o nosso culto precisa agradar a Deus. O cenário de culto é Deus que dá a resposta no culto. Ora juntamente com esse amigo e diga para ele: o que nos move precisa ser a fé. Irmão, talvez você não tenha muita coisa para oferecer, mas você tem fé nessa noite. Feche o seu olho agora. Eu repreendo em nome de Jesus todo sentimento de inveja, todo sentimento de traição, todo sentimento de vanglória, todo sentimento de egoísmo, todo sentimento de soberba. Que
o nosso culto te glorifique, Senhor. A minha oração é que o Senhor abra o céu sobre esse ambiente, e que tudo que existe num culto seja destilado sobre nós. Nós não precisamos de nada além da sua graça. Então invada esse ambiente com a sua graça, com temor e com santidade e com pureza agora. Abra o céu sobre a nossa cabeça e derrame do céu a porção do sangue de Jesus, porque nós não vamos sair desse culto querendo matar, querendo assassinar, projetando maldade. Nós vamos sair desse culto dizendo: é para a tua glória, é para a tua glória, é para a tua glória. Essa é a minha oração em nome de